Tem várias possibilidades, vários tipos de prato, não tem só um prato que vai ser adequado. Eu vou te passar algumas ideias aqui e você vai poder escolher no teu dia a dia. O primeiro deles é o prato variado, tem uma possibilidade dele aqui, e é aquele prato que tem verduras, legumes, carnes, arroz com feijão, que ele tem vários alimentos diferentes, que é bem completo. Como que ele pode ser composto, né? Quando a gente está pensando em emagrecimento, a gente acaba preferindo alimentos que sejam muito nutritivos, que tenham bastante nutrientes e que não tenham muita caloria. E aí, verduras, legumes e frutas acabam fazendo mais parte do nosso prato, mais parte do nosso dia a dia. Por isso, nessa sugestão, metade do prato está sendo ocupado de verduras e legumes. E até pode passar um pouquinho da metade, como está nesse prato, os legumes também estão ultrapassando ali, entrando um pouco na parte do prato que tem energéticos. A gente pode ter os energéticos ocupando aí um quarto ou até um pouco menos do prato. O arroz, lembrando, né, quem são arroz, a batata, um macarrão, e os construtores ocupando mais um quarto do prato. Aí entra a leguminosa, o feijão, né, ou as fontes de proteína animais mesmo, se a gente for consumir uma carne ou for consumir um ovo. E a gente pode também pôr alguma fonte de proteína vegetal aí. Uma proteína isolada de soja, por exemplo, um hambúrguer vegetariano feito de grão de bico, várias possibilidades também para compor. Eu vou falar um pouquinho mais de pratos vegetarianos depois. Tem o prato meio a meio, que a gente pode colocar na metade do prato construtores com energéticos combinados, como assim, uma torta, por exemplo, que você fez uma massa com farinha de aveia ou uma farinha de trigo e recheou ela com um atum ou então um frango desfiado, e pode até ter colocado alguma coisa de legumes, pode ser uma quiche, pode ser uma lasanha, pode ser um macarrão, né? Um macarrão com bolonhesa, como eu coloquei naquele primeiro vídeo, um macarrão com carne moída, né? Um jeito da gente combinar um construtor com energético também. Pode ser um arroz de carreteiro, um arroz com carne e ervilha, né? Por exemplo. Pode ser um risoto que tenha ovo, que tenha leite, que tenha queijo, né, que são construtores, e um energético que é o arroz, por exemplo. Então, dá para a gente fazer um prato, uma preparação culinária, uma preparação caseira que tenha esses dois grupos e acrescentar uma salada, um legume, de alguma maneira aí os vegetais, esse grupo dos reguladores. Tem o prato em trio, que a gente pode colocar uma fonte, um energético, uma preparação, né, de energético, uma preparação de reguladores, uma de construtores, separadinho. Então, vai ter uma fonte proteica, que aí está uma fonte animal, né, que seria o bife, uma fonte de carboidratos, que aí está o purê, pode ser até um purê misto, né, não precisa ser só batata, pode ser mandioquinha junto, pode ser um purê de mandioca, não precisa ser uma coisa tão tradicional, a gente pode variar um pouquinho, e uma salada, tipo um alface com tomate e cebola. Pronto, a gente já tem os três, cada grupo ocupando mais ou menos um terço do prato. E o prato único, pode ser um saladão, né, que nem tá aí, uma salada que tenha construtor, que nem essa tem ovo, mas ela podia ter também ervilha, por exemplo, ela podia ter grão de bico, ela podia ter frango desfiado, poderia ter um atum, então a gente teria de alguma maneira aí uma fonte de proteína nessa salada. Vegetais, que aí pode ser tanto verdura quanto legume, da tua preferência. E dá para a gente colocar junto com isso, por exemplo, nessa salada, alguma fonte também de carboidrato, que nem uma granola salgada, croutons, até fruta seca, ou comer uma fruta de sobremesa. Não deixa de ser uma forma da gente colocar também um carboidrato. Pode ser um macarrão, tipo um macarrão de abobrinha com molinho bolonhesa. Também é uma maneira da gente colocar. O macarrão de abobrinha é quando a gente rala a abobrinha de comprida e faz ela em filetinhos, como se ela fosse um macarrão. Também é um caminho. E dá até para a gente colocar esse macarrão de abobrinha com um pouquinho de macarrão cabelo de anjo, fica bem gostosa essa combinação. E colocar um molinho bolonhesa. Também seria uma maneira da gente ter todos os grupos de alimento e tudo isso aí compondo um prato só, uma preparação só. E às vezes pode ser simplesmente um prato de macarrão com espinafre, por exemplo, e ricota.
né, também é uma forma de eu colocar os 3 grupos numa preparação só. E se for um prato vegetariano, quanto mais ou menos que eu devo ocupar desse prato com cada grupo de alimentos? Eu posso pensar em metade do prato ocupado com verduras e legumes, 1/4 ocupado com os energéticos, né, com cereais, com os tubérculos, né, que é a família da batata, e o outro 1/4 ocupado com fontes de proteína vegetal, os feijões e as sementes ou as castanhas, as oleaginosas que eu falei para vocês e as leguminosas. Quando a gente monta um prato vegetariano, que não vai ter alimentos de origem animal, então não vai ter carne, esse 1/4 que vai ser composto de proteína vegetal, a gente precisa caprichar, tá? Dependendo da tua necessidade de proteína, pode ser que você precise até mais de 1/4 do prato vindo dessas fontes de proteína vegetal, porque a gente não tem a proteína tão concentrada assim nas fontes vegetais. E fazer refeições vegetarianas, mesmo que você não seja vegetariano, é muito bem-vindo para a saúde. Então, também pode ser algo que você coloque aí no teu dia a dia, de repente participa aí da campanha mundial da Segunda Sem Carne, né? E uma vez por semana faz uma refeição ou faz um dia inteiro sem carne. Com isso, a gente conclui o nosso terceiro vídeo do quanto comer ou como é que eu distribuo isso no meu prato. E é claro que esses pratos vão variar, você não vai sempre, não tem o prato ideal para você. Vamos supor que o prato ideal seja o trio, e aí toda a refeição eu vou comer assim. Não, você vai poder variar essas divisões no teu dia a dia dos tipos de prato e claro que isso pode ser porcionado de acordo com a tua fome, de acordo com a tua necessidade. Mas a gente fala disso em outro vídeo, a gente pode falar sobre a percepção de fome também. Espero ter super te ajudado com esses 3 vídeos e pode me dar a tua devolutiva e boa sorte. Beijo da